Bom dia. Bom dia, professor. Hoje a gente vai terminar o assunto de energia, né? A gente vai falar hoje sobre forças conservativas, forças não conservativas e a conservação da energia total. Na aula passada, a gente estava falando que a força realiza um trabalho, né? A força, ela transforma, né, a energia de um tipo em outro tipo. A força não gera energia, ela faz a transformação, ou de um tipo em outro, um tipo de energia cinética para potencial, ou eu posso também, através de uma força, transferir energia de um corpo para outro, né? Como, por exemplo, é a força de atrito, né? Faz retirar a energia do sistema e levar para o ambiente em forma de calor, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui a maçã e eu vou jogar essa maçã para cima, igual a gente fez na aula passada, né? Então, ela tem energia cinética, vai subindo, e à medida que ela sobe, a energia cinética vai sendo transformada em energia potencial. Então, eu vou dizer que nessa subida da maçã, a força gravitacional fez um trabalho W1, né? A força gravitacional fez um trabalho W1, enquanto a maçã subia e a energia cinética era transformada em energia potencial. Agora, a maçã chegou lá em cima, né? E parou. Zero de cinética, máxima de potencial. E agora eu quero olhar para a volta, né? Eu vou inverter a configuração do sistema. Agora a velocidade está para baixo, ao invés de estar para cima, né? Então a maçã vai caindo e ela vai chegar aqui, ó, com o mesmo módulo da velocidade inicial. Só vai ter o sentido trocado, que ela estava na direção positiva do eixo X, do eixo Y. Se eu considerei o eixo Y positivo para cima, então essa daqui é positiva, essa daqui é negativa. É a única diferença entre elas, né? É o sinal. O módulo é o mesmo, a direção é a mesma. De toda forma, na volta, né, enquanto a maçã está descendo, eu tenho a transformação da energia potencial em energia cinética feita pela força gravitacional. E nesse caso, eu vou chamar o trabalho da força gravitacional de W2, ok? Agora eu pergunto para vocês, me respondam. Qual é a relação entre W1 e W2? Maior, menor, igual? O que vocês acham? Diferente? O que vocês acham? Diz para mim. Eu acho que o trabalho vai ser igual, professor. Igual? Mas veja bem, na ida, eu estou transformando energia cinética em potencial. E na volta, eu estou transformando energia potencial em cinética. Vai ser igual, igual mesmo?
O que você acha? Mesmo valor e sentido oposto? Vai ter o W1 é igual a menos o W2, né? Eu não posso falar em sentido porque a energia não é um vetor, né? Então, é negativo mesmo. Um trabalho é positivo, o outro trabalho é negativo, né? Lembram que eu falei para vocês? Quando eu realizo um trabalho positivo, eu estou fazendo aumentar a energia cinética. Quando eu estou fazendo trabalho negativo, eu estou fazendo diminuir a energia cinética, né? Então, enquanto a maçã sobe, eu tenho a força gravitacional apontando para baixo, o deslocamento apontando para cima. Então, eu estou retirando a energia cinética. O trabalho W1 é negativo. À medida que a maçã desce, velocidade e força estão na mesma direção e sentido. Então, o trabalho é positivo. Eu estou fazendo a energia potencial se transformar em cinética. A cinética está aumentando, então o trabalho é positivo. Então, W1 é igual a menos W2, e isso só acontece porque a força gravitacional é uma força conservativa. Todas as outras forças que não são conservativas, elas vão depender do caminho, da ida e da volta, né? E você não vai ter, não vai receber essa energia cinética de volta, né? Como no caso do atrito que a gente viu na aula passada. Então, se eu pegar essa maçã e fizer com ela esse caminho aqui, ó, presta atenção. Dei a volta no mundo, mas eu voltei com a maçã para o mesmo ponto. Qual foi o trabalho realizado pela força gravitacional? Não é a força da minha mão carregando a maçã. É o trabalho da força gravitacional. Qual é o trabalho da força gravitacional? Diz para mim. Nulo, Alfredo. Por que nulo? Por que é nulo? Porque o deslocamento é zero, exatamente. O trabalho que eu realizo na ida é igual ao trabalho que eu realizo na volta. Então, se eu realizo na ida um trabalho positivo, na volta um trabalho negativo, e os dois têm o mesmo módulo porque a força gravitacional é uma força conservativa, então, numa trajetória fechada, o trabalho realizado pela força conservativa é sempre nulo, né? Não tem deslocamento. E o trabalho vai depender somente do ponto inicial e final, para forças conservativas. Notem que se eu estiver falando de atrito, isso não é verdade. O trabalho vai ser diferente de zero. Ok? Tudo bem com isso aqui? Entenderam? Sim, professora. Tá bem. Agora, e se eu fizer isso aqui, ó? Fizer esse caminho aqui, ó, com a maçã. E agora? Qual que é o trabalho realizado pela força gravitacional? Diz para mim.
É diferente de zero, né? Porque tem um deslocamento. É diferente de zero, porque eu tenho uma posição inicial diferente da posição final. Mas quanto que vai ser o trabalho nessa situação? Positivo, professor? Tá, mas vai ser quanto? O que vai contribuir para o trabalho da força gravitacional nessa situação aí? Massa, gravidade e altura? Por que vai ser? Porque a gente viu lá na aula passada que o deslocamento em X não vai contribuir, já que a força é perpendicular a esse deslocamento em X. Se a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Então, eu posso trazer a maçã daqui para lá e de cá para cá, ó, que a força gravitacional não está realizando trabalho. A força gravitacional só vai realizar trabalho nesse deslocamento final aqui, ó, que é o ΔY. Ah, mas aqui eu subi e desci de novo. O trabalho que você realizou subindo foi negativo. O trabalho que você realizou descendo foi positivo. E aí compensou um com o outro. Então, você pode subir e descer quantas vezes você quiser aqui, ó, que vai estar sempre compensando. E no final das contas, a diferença vai ser somente relacionada à diferença de altura final e inicial. Ok? Então, o trabalho realizado pela força gravitacional vai ser a força gravitacional produto escalar com o deslocamento. Okay? A componente X não contribui, porque ela é perpendicular ao deslocamento. Tudo bem? Pode Tudo repetir a bem? última parte, professor? Sim. Olha só. A gente viu lá na aula passada que quando a força é perpendicular com o deslocamento, ela não realiza trabalho. Não realiza trabalho se ela é perpendicular com o deslocamento. Então, a força gravitacional, qualquer ponto aqui, ó, do eixo X, ela é sempre para baixo. O eixo X está aqui, ó, positivo para a direita. Então, em todos os pontos aqui da trajetória, em X, eu tenho a força gravitacional perpendicular com o trabalho. Então, a força gravitacional não realiza trabalho quando eu desloco a maçã no eixo do X. Posso ir com ela para lá e para cá, ó, tanto que eu quiser, que a força gravitacional não vai realizar trabalho. Tudo que você sobe e desce de novo, eu vou realizar. Eu não, a força gravitacional vai realizar um trabalho negativo na subida, um trabalho positivo na descida. Trabalho negativo na subida, positivo na descida, e assim por diante. Então, só vai contribuir essa diferença real aqui entre a posição inicial e a posição final. Se eu chegasse com essa maçã aqui, ó, também não ia realizar trabalho, porque a diferença de altura ia ser zero e a distância em x, a força gravitacional não realiza trabalho. Ok? Então, no fim das contas, o trabalho realizado pela força gravitacional só depende da diferença na altura da posição inicial e na posição, da posição final, menos a posição inicial, e a força gravitacional que atua no objeto. Respondi sua pergunta? Tem alguma dúvida? Sim, professor, respondeu sim. Muito obrigado. Não. Tudo bem, então? Mais alguma dúvida aqui? Não. Podemos ir.
Tudo certo, professora. Então, o trabalho realizado ao longo de um percurso fechado é nulo. O trabalho não depende da trajetória. Agora, veja que a força gravitacional, ela está associada à energia potencial gravitacional. Então, todas as forças que são qualificadas como forças conservativas, elas estão associadas a formas de energia potencial. E energia potencial, a gente viu a definição na aula passada, que é aquele tipo de energia que você pode transformar de volta em energia cinética através da força, né? Então, energia potencial gravitacional. Eu transformo cinética em energia potencial gravitacional e transformo energia potencial gravitacional em energia cinética de novo através da mesma força. Então, a força gravitacional é uma força conservativa e está associada à energia potencial gravitacional. A força elétrica, ou melhor, a força elástica, primeiro, ela também é uma força conservativa, porque ela está associada à energia potencial elástica. Eu sempre posso transformar a energia cinética em energia potencial elástica e depois transformar de volta em energia cinética. Então, a força elástica, ela está associada a um tipo de energia potencial. Então, ela é uma força conservativa. Mesma coisa acontece com a força elétrica e com a força magnética. Força elétrica está associada com a energia potencial elétrica. E a força magnética está associada com a energia potencial magnética. Essas duas forças, elétrica e magnética, vocês vão ver lá na física 3, né? Lá na física 3. Então, eu defini o trabalho de uma força qualquer como sendo a integral da força do produto escalar com deslocamento. Isso aqui vocês vão ver lá na aula de cálculo, né? Direitinho, cálculo 1. Então, o trabalho é menos a variação da energia potencial. Eu posso relacionar a força com a energia potencial. Então, fazendo essa continha aqui, ó, que vocês vão aprender lá na aula de cálculo, eu vou achar que a força é menos a taxa de variação da energia potencial em relação à posição, né? Eu saio daqui para cá. Vocês vão aprender como faz isso lá na aula de cálculo. Mas aqui o que eu quero que vocês entendam é que tanto eu posso achar a variação da energia potencial através da força, né, e o deslocamento, calculando o trabalho, quanto eu posso fazer o inverso. Eu posso achar a força através da taxa de variação da energia potencial. Se a energia potencial está variando, é porque está atuando lá no sistema uma força conservativa. Tudo bem? Deu para entender isso aí ou complicou um pouco? Isso para mim. Professora, DR é deslocamento, né? DUDR é a taxa de variação da energia potencial em função do deslocamento. Professora, essa Diga. outra que tá do lado dessa, que tem a integral, a gente vai usar ela regularmente ou é só para uma maneira visual?
Não, vocês não vão usar, porque vocês só vão aprender a integral no final do curso de cálculo. Aí a gente não vai voltar aqui para vocês poderem usar isso. Vocês vão usar integrais no curso de Física 3, com certeza. Vai usar muito integral. No curso de Física 2, eu não estou me lembrando aqui exatamente, eu acho que usa sim só um pouco. Derivada com certeza. Tá? Só para mostrar para vocês de onde que saiu. É a operação inversa. Tanto eu posso achar a energia potencial fazendo a integral de FDR, como eu posso achar o F fazendo a derivada du/dr, né? Porque a integral é a operação inversa da derivada, né? O que uma faz, a outra desfaz. Igual soma e subtração. Respondi sua pergunta? Respondeu sim, professora. Muito obrigada. De nada. Então, o que são, então, as forças não conservativas? Elas vão transformar a energia cinética em uma forma de energia não potencial, né? Então, ela transforma a energia cinética em uma forma não potencial. Eu não posso pegar, através dessa mesma força, transformar de volta em cinética. Então, força de atrito, força de arrasto, todas essas forças são exemplos de forças não conservativas. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um bloquinho e eu estou puxando esse bloquinho com uma força F, né? Estou puxando o bloquinho. E entre o bloquinho e a superfície tem uma força de atrito. Um atrito cinético, né? O bloquinho está se deslocando daqui para cá. E então essa força F vai realizar um trabalho, né? Só que eu tenho aqui também a força de atrito. Então, eu vou usar a segunda lei de Newton, né? Somatório das forças é igual a massa vezes a aceleração. Se eu coloco o eixo X aqui positivo para cá, ó, à direita, então a força F é positiva, a força de atrito é negativa. Então, vai ficar F menos a força de atrito cinética igual a massa vezes a aceleração. Agora, vamos supor que essa aceleração é constante e esse deslocamento é linear. Eu vou substituir V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta R aqui. Ok? Vou isolar a aceleração e vou substituir a aceleração aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vou pegar esse delta R aqui, ó. Vou passar para o lado de lá multiplicando. Então, vai ficar delta R, diferença entre a força F e a força de atrito cinético. Do lado de cá, vai ficar meio, que esse 2 aqui já estava lá, a massa também já estava lá, e da aceleração sobrou o V ao quadrado menos o V0 ao quadrado. Ok? Só substituir lá. Agora, separando esses termos aqui, o que é meio de mv ao quadrado? O que é isso? Diz para mim o que é isso. Cinética. Energia cinética. E meio de mv0 ao quadrado é energia cinética inicial. Agora, o que é esse termo aqui, ó? Força vezes o delta R. É o quê? Trabalho. É o trabalho realizado pela força F, né?
E o que é esse termo aqui, ó? Força de atrito vezes o ΔR. O que é isso? Trabalho realizado pelo atrito. Exatamente, é a parte da energia que o atrito retirou do sistema e transformou em energia térmica. Então, eu posso escrever o trabalho da força F menos a quantidade de energia retirada pelo atrito é que vai fazer variar a energia cinética. Então, a diferença entre a energia fornecida para o sistema através da força F, menos a quantidade de energia retirada do sistema pelo atrito, é igual à variação da energia cinética. Então, quem vai fazer a energia cinética variar é essa diferença aqui, ó. O que sobrou aqui dessa diferença é que vai ser usado para variar a energia cinética. Então, o trabalho W, que é o trabalho da força F, pode ser escrito também como a variação da energia cinética, que já está do lado de lá. E aí, se eu passo esse termo para o lado de cá, ele vem positivo, mais a força de atrito cinética vezes o deslocamento. Então, eu vou chamar esse trabalho realizado pela força de atrito cinética como variação da energia térmica, que normalmente é isso que o atrito faz, né? Transforma energia cinética em energia térmica. Então, de uma maneira geral, a energia sempre se conserva. A energia sempre se conserva. A energia mecânica pode não se conservar quando eu tenho a presença de atrito. Mas, de uma maneira geral, a energia sempre se conserva, né? Porque a parte que eu perdi por causa do atrito, ela vai ser transformada em um outro tipo de energia. Eu não posso resgatar essa energia através do atrito e transformar de volta em cinética. Mas tudo que eu perdi aqui, ó, vai ser transformado em energia térmica. Diga, Luiz. Levantou a mão. Professora, esse ΔK é o quê? Desculpa que eu não escutei. A variação da energia cinética. Tá. Tá? É energia cinética. Sim, tá. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Ou deu para entender isso aí? Tudo bem com isso aí? Deu pra entender, professor. Beleza. Então, quando eu tenho o sistema de uma maneira geral, eu vou ter energia mecânica, eu vou ter energia térmica e eu vou ter também energia interna. Essa energia interna, normalmente, ela é estudada lá na Física 2, em termodinâmica. É uma energia que é acumulada principalmente nas reações entre os átomos das moléculas. Então, quando você tem a formação de uma molécula, você tem um armazenamento de energia química. Okay? Então, essa energia interna tem a ver com essa energia química armazenada no sistema. A energia térmica é calor e a energia mecânica é a potencial mais a cinética. Então, quando você realiza um trabalho sobre o sistema, ou quando o sistema realiza um trabalho sobre o meio, você pode ter essas energias variando, né? Energia mecânica, energia térmica e a energia interna. Agora, se o sistema está isolado, estar isolado significa
que não tem trocas com o meio externo, né, que ele não perde nem recebe nada do exterior, o sistema está isolado. Se o sistema está isolado, então eu não tenho variação da energia total do sistema, ok? Porque se o sistema está isolado, essas energias aqui, ó, elas podem variar. Mas tudo que sai de uma vai para outra e vice-versa. Então, a energia fica presa aqui, ó. Não pode sair do sistema se o sistema está isolado. Okay? Então, a energia sempre se conserva. Tudo bem com isso aqui? Ou tem alguma dúvida? Pode repetir a do sistema isolado, professora? Um sistema isolado significa que ele não se comunica com o meio externo. Então, a energia que está dentro dele, ela permanece dentro dele, ela não pode sair, porque ele está isolado do sistema. É como você colocar o gelo numa caixa de isopor que fosse perfeita. A caixa de isopor que fosse perfeita, ela não ia deixar o calor fluir, nem de dentro para fora, nem de fora para dentro. Né? No caso de fora para dentro, né? Porque lá dentro está mais frio. Então, o gelo ia ficar gelo para sempre lá dentro da caixa de isopor. Eu não tenho fluxo de energia. Isso é um sistema isolado. Então, se a energia varia lá dentro, ela vai transformar-se de um jeito para o outro. Energia mecânica de térmica, de interna, vai variar aqui. Mas no total, tudo que uma ganha, a outra perdeu. E aí, no total, essa variação é nula. Se o sistema não perde energia para o meio. Respondi sua pergunta? Sim, professora, respondeu sim. Muito obrigado. Não. Então, vamos pensar na seguinte situação. A patinadora aí se colocou em movimento, empurrando o corrimão. Presta bem atenção. A menina estava parada, aí ela empurrou o corrimão para frente e o corrimão empurrou ela para trás. Aí ela se colocou em movimento. Ok? Então, diz para mim, o corrimão realizou o trabalho e de onde vem a energia cinética que a menina ganhou, ok? Vai pensando aí que eu vou buscar um copo d'água e já volto. Vai pensando aí.
E aí? Corrimão realiza trabalho? Sim ou não? Diz para mim. Eu acho que não, professora. Por que não, Patrícia? Porque foi a menina que se empurrou, o corrimão estava parado. A menina se empurrou. E de onde vem, então, a energia cinética? Eu acho que da força que ela usou para se jogar ali para trás no corrimão. Tá, mas a força, ela não gera energia. Ela transforma a energia de um tipo em outro. Que energia ela fez virar cinética? De onde que vem essa energia cinética? De onde vem a energia cinética? Professora, eu não tenho certeza, mas se Diga. fosse para chutar assim, eu diria que, não sei, viria não sei, do atrito ou da força ali do empurrão dela, não sei. Não sei mesmo. Não, pois é, a força, ela só faz transformar uma energia em outra, né? Ela não gera a força, ela não gera a energia. A energia estava em algum lugar, e aí a força que ela fez no corrimão transformou essa energia que já existia em algum lugar em energia cinética. O corrimão só fez mudar o sentido da velocidade, porque ela se empurra para frente e o corrimão empurra ela de volta para trás. Então, a única coisa que o corrimão fez foi mudar, foi inverter o sentido da velocidade, né? Mas de onde que veio a energia? A força que ela fez no corrimão só fez transformar essa energia em cinética. Mas que energia era essa? De onde veio? Energia térmica, professor? Energia térmica? Ela não vai esquentar, não, né? Ela não envolve calor. Ela se empurrou e foi para trás, né? Essa energia vem do sorvete que ela comeu antes de ir patinar, né? A energia que estava lá acumulada nos músculos dela em forma de energia química, né? De ligações intermoleculares. Então, essa energia é que é transformada em energia cinética, energia interna da menina. Energia interna é transformada em energia cinética através do empurrão que ela deu no corrimão. Tudo bem? Alguma dúvida? Professora, então, o corrimão realizou mesmo o trabalho? Não. O corrimão não realizou o trabalho. A força que a menina fez no corrimão é que forneceu a energia cinética. O papel do corrimão foi só inverter o sentido da velocidade. Porque a menina empurrou o corrimão para frente, o corrimão empurrou ela para trás. A única coisa que ele fez foi inverter o sentido da velocidade através da terceira lei, ação e reação. Só isso. A energia cinética vem da energia interna dela. Respondi sua pergunta?
Sim, professora, obrigada. E agora? O que acontece? O motor faz a roda girar, empurra o chão para trás, o chão empurra a roda para frente e o carro anda. O chão realiza trabalho e de onde vem a energia cinética? Diz aí para mim. Diz. Professora, eu acho que é igual a da menina, né? Espera aí, um de cada vez. Renato, o que você está dizendo? Eu acho que o chão ele não realiza trabalho e que a força, a energia cinética vem da força que o motor faz para girar as rodas. Tá. Joabe, o que você queria dizer? É isso mesmo, professora. É quase que ele falou que é energia, só que igual a menina, porque tipo, a gasolina que ele ingeriu que faz o motor dar força pro motor. É a mesma coisa com a menina, né? Que tomou sorvete para dar força para ela se empurrar. Exatamente. A força não gera energia. A força transforma um tipo de energia em outro. Então, aonde estava inicialmente essa energia? Estava no combustível. O motor sozinho não tem energia. A energia vem da energia química armazenada no combustível. Então, a força transforma essa energia química em energia cinética. Então, o chão não realiza trabalho. O chão vai desempenhar o mesmo papel do corrimão, só vai inverter o sentido da velocidade, porque o carro empurra o chão para trás e o chão empurra o carro para frente. Só isso que ele faz, terceira lei. E a energia cinética vem da energia acumulada nas reações químicas, nas ligações químicas das moléculas do combustível. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não, professor. Ok. Então, a gente tem mais algumas coisinhas para falar. O que é potência? Né? A potência é definida como a taxa de variação da energia em relação ao tempo. Então, a potência média, eu posso pegar a variação da energia, o tempo que demorou para essa energia variar e fazer a razão, né? Divide, acha a potência média. A potência instantânea é a derivada, né? Taxa de variação da energia em função do tempo, né? EDT. Agora, a gente viu que o trabalho é variação de energia, né? O trabalho faz a energia variar. Então, a gente pode escrever a potência média como sendo o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, né? Trabalho que o tempo em que o trabalho durou. E a gente pode também escrever a potência instantânea como a taxa de variação do trabalho em função do tempo. Agora, se a força é constante, então eu posso escrever aqui, ó, o trabalho como sendo a força, o deslocamento, cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Vocês vão ver lá na aula de cálculo 1 que a derivada não atua em coisas que são constantes. Então, por exemplo, a força eu estou considerando constante. Então, ela pode sair aqui da derivada, não vai afetar. O ângulo entre a força e o deslocamento também é constante. Posso tirar
da derivada. Então, dentro da derivada vai ficar só o deslocamento, né? Que vai aumentando à medida que a força atua. Mas a gente viu... A gente viu que a taxa de variação da posição em relação ao tempo é velocidade. Então, a potência pode ser escrita como módulo da força, módulo da velocidade, cosseno do ângulo entre a força e a velocidade. Módulo de um vetor, módulo do vetor cosseno do ângulo, também pode ser escrito como um produto escalar. Então, potência é igual a força escalar velocidade. Mas isso daqui só vale quando a força é constante. Se a força é constante, se a força varia, eu não posso calcular a força vezes velocidade para achar a potência, tá? Só se a força for constante. Tudo bem? Ok. Agora, equilíbrio e elasticidade, né? Como que funciona isso? Bom, eu tenho aqui um gráfico de energia potencial. Tá vendo que esse vermelhinho é energia potencial. Aí eu vou dar para o sistema só essa energia marrom aqui, ó. Energia total do sistema, essa linhazinha marrom, que é 5 joules. Então, a gente pode pensar nesse gráfico como se fosse uma montanha-russa, né? Energia potencial aqui, ó. A gente pode pensar dessa forma. Que funciona. Isso aqui pode representar qualquer tipo de sistema, uma molécula, enfim. Mas funciona da mesma forma. Você pode pensar numa energia potencial, fica mais fácil de você raciocinar. Então, por exemplo, se isso aqui é uma montanha-russa e o carrinho está aqui no X2, onde a energia potencial é zero, quer dizer, está lá no chão, então quanto que vai valer a energia cinética no ponto X2? Vai valer os 5 joules, porque a energia potencial é zero, a energia potencial mais cinética é igual à energia mecânica, que é a energia total do sistema, que é 5. Então, no ponto X2, eu tenho a energia cinética máxima, que é 5 joules. Aqui, ó, nessa parte de cá, eu tenho que o potencial, a energia potencial, fica constante, ó, em 4 joules. Então, a energia cinética vai ser constante daqui para frente, ó. E vai ser 1 joule, né? Se aqui é 4, aqui é 5, a diferença é 1 joule. Então, a energia cinética é 1 joule. Okay? Então, você pode ir interpretando dessa forma e ir pensando, né, como que o sistema funciona. A gente viu que a força é a taxa de variação da energia potencial. Vocês vão ver lá em cálculo 2 como que isso aqui funciona e como que você consegue passar desse gráfico para esse, ó. Você tem o gráfico da energia potencial, aí a derivada desse gráfico vai dar a força, que é esse gráfico aqui. Vocês vão ver como faz essa transição, que lá em cálculo 2. Mas agora, eu quero só ver com vocês o seguinte, olha só. Se a bolinha, né, o carrinho está aqui no X2, ele tem a velocidade máxima, né, que a energia cinética é máxima, e ele tem a energia potencial zero. E aí, ó, no X2, a força também é zero. A força também é zero. Por que que ele sai desse ponto? Porque ele tem velocidade, então ele vai subir. Quando ele chegar aqui, ó, no X3, ele tem velocidade e ele tem energia potencial. Só que a força no ponto X3 também é zero. Ó, tá vendo aqui?
No X3, a força é nula. Mesma coisa acontece no X4. O X4 tem velocidade e tem energia potencial, né? Só que a força no X4 é zero. Então, qual que é a diferença desses três pontos, né? No ponto X1, vamos pensar que isso aqui é um escorregador e eu vou colocar uma bolinha. Então, eu peguei uma bolinha e coloquei aqui no ponto X2. O que vai acontecer com essa bolinha? Peguei ela e coloquei lá com velocidade nula no ponto X2. O que acontece com ela? Diz para mim. O que acontece com a bolinha se eu botar ela parada lá no ponto X2? Vai ficar lá, eu acho. Vai ficar lá, parada. Agora, eu desloco ela só um pouquinho aqui para o lado e solto. O que vai acontecer com ela? Ela vai voltar pro X2? Ela vai voltar para o X2, mas aí ela tem velocidade, ela sobe, ela desce, ela vai ficar oscilando aqui em torno do ponto X2. Concorda comigo? Sim, professora. Então, esse ponto X2 é um ponto que a gente chama de equilíbrio estável, porque uma pequena variação leva o sistema de volta para esse mesmo ponto. Agora, o que acontece aqui no X3? Se eu pegar uma bolinha e botar exatamente aqui em cima do X3, o que acontece com ela? Diz para mim. Ela vai descer? Não, se eu botar ela paradinha lá exatamente em cima do X3, o que acontece com ela? Vai ficar parada também, né, professor? Vai ficar parada porque no X3 a força é zero. Se eu botar exatamente em cima do X3, ela vai ficar parada. Mas se eu fizer um pequeno deslocamento, o que acontece com ela? Aí ela vai cair. Aí ela escorrega. Ou ela escorrega do lado de cá, ou ela escorrega do lado de lá, né? Depende para onde eu desloquei. Então, esse ponto é um ponto de equilíbrio, mas é um equilíbrio instável. Uma pequena variação nas configurações do sistema leva ele para longe desse ponto. Então, aqui é instável, aqui é estável. E o X4? O que acontece com o X4? Então vai ficar parada assim como no X2. É, porque é um ponto de equilíbrio. Isso, é um Mas, ponto. Diga, Renato. mas não é estável como no X2. Como assim? Acho que meu raciocínio pegou meio diferente, porque imaginei que como ele não estava perpendicular ali com o eixo do X certinho, ele não iria estar estável como no X2. Você pode até pensar que a estabilidade é menor, porque eu tenho que fazer uma perturbação aqui menor do que esse, né? Mas, de toda maneira, se eu fizer uma pequena perturbação, ó, se ela está aqui e eu redo ele para cá, só um pouquinho, ele volta para o X2, né? Ele vai ficar oscilando aqui, em torno do X4, né? Desculpa. Então, o X4 também é um ponto de equilíbrio estável. Só que esse daqui é mais fundo, né, do que esse. Mas também, ó, lá no X4, a força é zero. Não tem força na bolinha quando eu coloco ela exatamente em cima do X4. Tudo bem? Tudo assim, professor. Agora, vamos supor que eu joguei a bolinha aqui, ó. Aí ela veio andando aqui, escorregou, desceu, subiu. Eu joguei ela com uma energia mecânica de 5 joules. Então, ela aqui tem velocidade, né? E aí ela desce, ela sobe. Até onde que ela sobe aqui, ó? Até onde que ela vai?
Até a mesma distância do ponto inicial. Não, eu joguei ela aqui com uma velocidade, né? Ela tinha 1 joule de energia cinética. Só que aí agora ela vai subir até aqui, ó. Por que até aqui? Porque Um joule aqui, acima. isso, porque aqui a energia mecânica é 5, né? A energia potencial é 5, então não tem energia cinética. Então ela sobe até esse ponto aqui, ó. E aí a gente chama esse ponto de retorno. Quando a energia potencial é igual à energia mecânica, então eu tenho velocidade zero. Então, quando ela para, é porque ela vai retornar. Então, ela parou aqui e aí ela volta. Aí sobe, desce, e aqui ela vai embora, ó. Porque aqui está constante, ó. Ela não volta mais. Ela vai continuar com 1 joule de energia cinética e vai embora. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Sim, professor. É a mesma coisa aqui, ó, num sistema massa-mola, por exemplo, né? Quando o bloquinho está aqui, ó, no ponto x igual a 0, a mola está do tamanho natural dela, então eu tenho aqui, ó, 0 de energia potencial. Não tem força. Se eu deslocar o bloquinho para cá, eu tenho agora, ó, um acúmulo de energia potencial na mola. E aí a mola vai começar a puxar o bloquinho de volta, né? Só que aí chegou nesse ponto aqui, ele volta, né? Porque é a amplitude máxima. Eu só forneci essa quantidade aqui, ó, de energia mecânica. Então, ele chega aqui, ele tem que voltar. Aí, quando ele passa aqui, ele vai ter energia cinética, né? Então, ele continua. Aí, ele vai só até aqui, ó. Quando a energia potencial é igual à energia que eu dei inicialmente. Então, esse ponto aqui é um ponto de retorno e esse ponto aqui é outro ponto de retorno, ok? Ele vai ficar preso aqui, oscilando para lá e para cá, para sempre, se não tiver dissipação, né? Se não tiver atrito, ou se não tiver nada que o faça parar, ok? Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Professora, a senhora falou que ao arrastar o bloco, ele acumularia energia. Na Mas, mola. tipo assim, isso. Mas não seria se ele comprimisse a mola? Porque, tipo, ela ia afastar, né? Ela ia esticar, não? De toda maneira, ela vai ser... A energia vai ser acumulada. Se você esticar, a mola não quer ficar esticada, ela quer voltar ao seu estado natural. Então, ela vai fazer uma força puxando o bloquinho de volta. Se você comprimir a mola, ela não quer ficar comprimida, ela vai empurrar o bloquinho de volta. A única diferença entre você esticar ou comprimir é o sentido da força. Se você comprime, ela empurra. Se você estica, ela puxa de volta. De toda maneira, eu tenho acúmulo de energia potencial elástica na mola. Respondi sua pergunta, Bá? Respondeu sim, professora. Muito obrigada. Não. Mais alguma dúvida? Não, professor. Professora, a constante da mola tá negativa porque ela tá no sentido contrário, né? Não é a Da, constante da mola que está negativa. É a força, né? A força, ela é contrária ao deslocamento. A constante da mola é um número positivo. Esse sinal de menos está te dizendo que a força e o deslocamento têm sempre sentidos contrários. Se eu estou deslocando daqui para cá o bloquinho, a força é daqui para lá, puxando ele de volta. Se
Se eu comprimir a mola, empurrar o bloquinho para cá, a força vai ser para lá, empurrando o bloquinho de volta. Esse sinal de menos está te dizendo que a força e o deslocamento têm sempre sentidos opostos. Respondi sua pergunta, Luiz? Respondeu sim, professora. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, Diga. esse sinal, ele é só para demonstrar essa parte da força ou na hora do cálculo a gente também tem que levar em consideração? Não, você tem que levar em consideração, justamente para ficar com o sentido correto, né? Tem que colocar ele na conta. Entendi, professora. Obrigada. Para você saber, né, se vai somar ou se vai subtrair. Mais alguma dúvida? Professora, Diga. qual que é o sentido positivo da mola? Então, você que define com o sentido do eixo. Por exemplo, eu gosto de colocar o eixo X positivo para direita. Então, esse daqui é o sentido positivo. Então, quando eu comprimir a mola, ela vai fazer uma força no sentido positivo do eixo. Mas o deslocamento foi no sentido negativo. Então, aqui vai ficar menos x máximo, mais x máximo. Eu vou substituir o x aqui por menos x máximo, menos com menos dá mais, a força fica positiva. Se eu estiquei a mola, trouxe ela daqui para cá, então o deslocamento é positivo. O deslocamento é positivo. Então, eu vou colocar aqui x máximo. Quando eu botar aqui x máximo, a força vai ficar negativa, porque a força está puxando o bloco de volta, no sentido contrário ao eixo do x. Então, você tem a liberdade de escolher o seu sistema de referência. E ser positivo ou ser negativo vai depender do seu sistema de referência. Esse sinal aqui está te dizendo que, independente do sistema de referência que você escolher, a força e o deslocamento terão sentidos contrários. Se esse for positivo, esse fica negativo. Se esse é negativo, esse fica positivo. Respondi sua pergunta? Sim, professora, obrigada. Por nada. E aí, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Ó, esse exercício aqui, ó, não é para vocês fazerem, tá? Eu acho que tá lá no slide, eu me esqueci de tirar. Porque esse daqui, vocês iriam precisar de fazer a derivada, né? Como que você acha a força que atua entre os átomos? Você tem que pegar esse cara aqui, fazer a derivada dele, aí você acha a força. Aí a menor separação é pegar essa força e igualar a zero. Aí você acha, tá? O gráfico seria esse aqui, ó. Daquela função de energia, é esse aqui. Fazendo a derivada desse gráfico, você vai achar esse gráfico aqui para a força. Okay? Então, a menor separação está aqui, ó. Né? No ponto de mínimo. Nesse ponto aqui, você pode imaginar uma molécula de atômico como duas bolinhas ligadas por uma mola. Né? Então, nesse ponto bem aqui, ó, eu tenho os dois átomos e a mola no padrão dela, né? No comprimento normal dela. Então, não tem força elástica. Se você comprime e aperta um átomo em direção ao outro, a mola vai empurrar os átomos, né? Um para longe do outro. Parece uma força de repulsão. Então, ela vai tentando não deixar que um átomo fique muito perto do outro. Se você estica, né? Se você puxa os átomos um para longe do outro,
vai aparecer uma força de atração, né? Para impedir que os átomos se afastem demais e a molécula se rompa, né? Então, a força é igual a zero justamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, onde eu tenho a distância ideal entre os dois átomos, né? Daquela dada molécula, ok? Mas não precisa fazer esse exercício, não, porque vocês ainda não devem ter visto derivadas lá com detalhes no curso de cálculo, né? Era para eu ter tirado esse problema daí, eu esqueci, tá? Não se preocupem com ele, não. Mas aqui tem outros problemas, ó, que vocês podem fazer para a gente discutir na próxima aula, tá bem? A gente já terminou o conteúdo, né? Já foi todo o conteúdo sobre energia. Então, o próximo questionário, que vai ser aberto na sexta, ele vai conter o que a gente viu semana passada, né? De energia cinética, conservação, e o que a gente viu hoje, que é de forças conservativas, não conservativas e tal. Eu tinha colocado para vocês um vídeo com essa aula, né? Só que deu problema no link, mas o problema já foi corrigido. Então, vocês podem assistir a aula que está lá. Que é energia parte 1, na unidade da semana passada, e energia parte 2 na unidade dessa semana. Além desses vídeos, tem também o vídeo do universo mecânico, que eu gosto muito, porque eu acho que ele explica de uma maneira muito interessante assim as coisas. Então, eu sugiro que vocês também assistam o vídeo, apesar de que ele é um vídeo um pouco antigo, mas é um vídeo muito bom. Eu gosto muito da maneira como ele explica o conteúdo, tá? Então, vocês podem assistir esses vídeos, fazer os exercícios, tanto do slide quanto do livro que vocês escolheram para acompanhar. E na quinta-feira, a gente discute as dúvidas para vocês fazerem o questionário na sexta, né? De sexta até domingo. Tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento que vocês querem fazer? Professora, Diga. quando a gente vai fazer esses questionários aí, precisa mandar o cálculo para a senhora? Não, não precisa, não. Tá, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Professora, me surgiu uma dúvida sobre a forma de avaliação novamente. Como que vai funcionar mesmo as notas? As notas é a média de todos os questionários. Tira a média até, não me lembro até qual questionário vai entrar na nota da P1. E o restante entra na nota da P2. É a média, soma tudo, divide pelo número de questionário. Ah, sim, professora, obrigada. Por nada. Professora, Diga. a nota do pessoal da terceira chamada que a senhora disse que ia dobrar, foi esse último questionário de agora ou vai ser algum outro? Não, é esse de agora, mas eu ainda não fiz isso. Não olhei isso, não. Na hora que eu for fechar a nota da P1, aí eu vou olhar direitinho por quem que entrou depois, e aí eu vou resolver na hora de fechar a nota, tá? Não vou fazer isso agora, não. Tá, professora, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida? Professora, a senhora viu aquelas duas questões que a gente falou? Também não. Não olhei ainda, mas está anotado aqui, eu vou olhar. Tá bom, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Se não tem perguntas, então a gente se vê
na próxima aula, quinta-feira, né? Para a gente discutir as dúvidas e vocês responderem o próximo questionário, ok? Ok, professora, muito obrigada. Nada. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professora, obrigada Bom pela aula. dia. Nada. Bom dia, professora. Bom dia.